Meus amados irmãos, mais uma vez eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias em 1 aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 7, até o versículo de número 16. 1 aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 7, até o versículo de número 16. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, que é melhor casado que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Graças a Deus. Tendo lido esses versículos, meus irmãos, especialmente o versículo de número 7 até o versículo de número 16, eu quero compartilhar uma reflexão bíblica com o seguinte tema: separações segundo Paulo, orientações para casais crentes e mistos. Fica claro, meus amados irmãos, que o assunto casamento é o tema principal do capítulo de número 7. Os irmãos sabem por quê? Porque entre tantas coisas mal resolvidas na mente dos irmãos que serviam a Deus na cidade de Corinto, estava o casamento. E eles são honestos, porque tomam a atitude de, em outras palavras, escreverem as perguntas, as questões mal resolvidas, e de uma maneira enviarem para Paulo, e Paulo, no capítulo de número 7, como versículo de número 1, aponta, se dispõe a esclarecer essas questões, responder algumas perguntas. E em relação ao casamento, além de em si mesmo o tema ser sensível, tem alguns outros temas mais sensíveis ainda, os quais, na época do apóstolo Paulo, eram sensíveis e hoje ainda mais sensíveis. Um desses temas é o do divórcio, da separação. O apóstolo Paulo, a partir do versículo especialmente 10 até o versículo de número 16, trata desse assunto, especialmente voltado para um grupo e depois voltado para outro grupo. O primeiro grupo ao qual o apóstolo Paulo trata sobre separação é o grupo dos casais crentes. O segundo grupo, que o apóstolo Paulo com eles trata sobre separação, é o casal misto. Perceba essa consideração da nominação desse casal, porque é importante. Não se trata aqui de alguém crente que casou com um descrente. Essa possibilidade não existe no universo cristão. A orientação bíblica é que não se faça, não se estabeleça
não se case um crente com um descrente, mas nós estamos tratando de alguém que já era casado antes de servir a Cristo, e o homem ou a mulher aceitaram a Jesus e um dos cônjuges não aceitaram. O apóstolo Paulo se dispõe, nesse sentido, a orientar sobre a possibilidade ou não de se separarem, tendo em vista que um aceitou Jesus, um se converteu e outro não se converteu. Na mente dos coríntios, o casamento fora da igreja, o casamento feito enquanto um dos cônjuges não era crente, poderia ser invalidado, não tinha validade. E agora, com esta nova vida, haveria lugar também para um novo casamento. Era a mentalidade dos coríntios. Os coríntios queriam saber se eles estavam pensando corretamente. E o apóstolo Paulo também, em nome dessa questão mal resolvida, vai orientar algumas coisas para o casal misto sobre separação. Sobre separação, primeiro, nós devemos considerar que é um assunto delicado, era delicado e é delicado. Em segundo lugar, nós precisamos considerar que a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 16, o tema é sobre separação. Por exemplo, nós vemos o verbo apartar aparecer nestes versículos 3 vezes. Versículo de número 10, todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte. Versículo de número 11, se porém se apartar. Versículo de número 15, mas se o descrente se apartar, entre outros sentidos da palavra, é separar. É uma ponta está distante de outra. Pelo menos 3 vezes o verbo apartar aparece nos versículos que lemos. Em segundo lugar, também, por 3 vezes, se apresenta aos leitores o verbo deixar, versículo de número 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, em que o marido não deixe. Versículo de número 12. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, ela consente em habitar com ele, não a deixe. Versículo de número 13. E se alguma mulher tem um marido descrente, ele consente em habitar com ela, não o deixe. Então, fica, meus irmãos, claro que o tema abordado pelo apóstolo Paulo, a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 16, é especialmente a respeito de separação. Os verbos já apresentam isso: apartar 3 vezes, deixar 3 vezes. Nesse sentido, meus irmãos, cabe, em terceiro lugar, considerar a autoridade que o apóstolo utiliza para tratar sobre o tema. Isso é importante porque, a respeito, em primeiro lugar, de equilíbrios entre deveres conjugais, o apóstolo Paulo dá uma sugestão. Versículo de número 6. Digo, porém, isso como que por sugestão. Você está lendo aí como permissão e não por mandamento. O apóstolo Paulo estava orientando certo tipo de equilíbrio entre a atenção dada a deveres espirituais e a atenção dada aos deveres conjugais, especialmente o dever sexual entre o homem e a mulher. Não era racional que um casal ou um dos cônjuges, como ainda não é racional, se dedique exclusivamente, sem consentimento, para um exercício espiritual, de maneira que os outros deveres conjugais fiquem por serem cumpridos.
necessário um equilíbrio entre os deveres espirituais e os deveres conjugais. O apóstolo Paulo aponta isso como uma sugestão. Eu estou dizendo isso como sugestão. O apóstolo Paulo dá uma segunda sugestão, versículo de número 7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Não estou mandando. Eu acho que seria bom. Eu desejo. Eu queria que os homens fossem como eu mesmo. Possivelmente, conforme as informações que nós temos, inclusive no capítulo 7, um homem de capacidade de autodomínio, que está bem resolvido quanto ao seu domínio próprio, está bem resolvido quanto à decisão de permanecer solteiro. Ninguém lhe impôs o celibato. Ele, por ser bem resolvido com seu domínio próprio, decidiu ser assim. O apóstolo Paulo, olhando certamente os problemas em relação ao casamento em Corinto, deseja que os homens façam como ele fez, mas é uma sugestão. A experiência pessoal não pode ser imposta como mandamento, não pode ser imposta como doutrina. O apóstolo Paulo apresenta a sua experiência como uma sugestão. A terceira sugestão de Paulo está no versículo de número 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. É interessante. Eu acho que é uma coisa boa, mas eu não estou mandando. Não tenho autoridade para mandar. Então nós temos, no quesito autoridade sobre o assunto, o apóstolo Paulo dando uma sugestão sobre equilíbrio de deveres conjugais, dando uma sugestão ao comportamento dos homens, dando uma sugestão ao comportamento dos solteiros e das viúvas. Seria bom se ficassem como eu. Mas sobre separação, o apóstolo Paulo não dá uma sugestão. O apóstolo Paulo não dá um parecer pessoal. O apóstolo Paulo não apresenta aquilo que ele acha que deve ser interessante para o casal. Para a separação, o apóstolo usa a autoridade divina. Versículo de número 9 e versículo de número 10. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Atenção para o versículo 10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. E a última parte do versículo de número 11 é a mesma responsabilidade da mulher para o homem, e que o marido não deixe a mulher. Não é mais sugestão. Ele não está dando um parecer. Ele não está apresentando o que ele acha que deve ser. Ele não está apresentando uma orientação. Ele faz questão de dizer, nesse sentido, para os casados, a respeito da separação, mando não eu, mas o Senhor, que não se separem. O homem não deixe a mulher, e a mulher não deixe o homem. Eu quero abrir um parêntese para considerar a maturidade do apóstolo Paulo. Porque quando o apóstolo Paulo fala de deveres conjugais, ele coloca homem e mulher na mesma prateleira. O homem pague a mulher e a mulher pague ao homem. Outras versões dizem, a mulher cumpra os seus deveres conjugais para com o marido e o marido cumpra os deveres conjugais para com a mulher. Os dois responsáveis. No quesito separação, o mandamento não é só para um, é também para o outro. Os dois são responsáveis. A mulher não deixa o marido
e o marido não deixe a mulher. O apóstolo Paulo faz questão de apresentar essa visão cristã a respeito da responsabilidade conjugal mútua e a respeito do desafio de permanecerem juntos mútuo. Nesse sentido, meus irmãos, o apóstolo Paulo usa a autoridade de Deus. Deus, como Criador, tem autoridade sobre o casamento. O casamento não é como se acha que deve ser, mas como Deus determina que deve ser. O casamento cristão é regulamentado por Deus. Nesse tempo em que há um debate do que vem a ser um conceito de casamento, o que deve ser um conceito de casal, se é um casal, se é um trisal, se é monogamia, se é poligamia, todas as formas de amores, todo esse debate que tenta desconstruir o conceito bíblico de casamento, nós precisamos lembrar que o casamento não é algo em mutação, não é algo que é de uma forma hoje e amanhã vai ser de outra forma, é um modelo hoje e amanhã vai ser outro tipo de modelo, porque o casamento no contexto, na visão cristã, tem a sua forma determinada por quem o criou. O casamento é, biblicamente, do jeito que é, porque Deus é o seu Criador e tem poder de regulamentação, lei, mandamento sobre o casamento. Nós precisamos lembrar disso, nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos ter essa consciência. A respeito da separação, Paulo não sugere, Paulo não dá uma dica, Paulo não dá um parecer. Paulo faz menção dessa autoridade legislativa de Deus, dessa autoridade legal de Deus, dessa autoridade de Deus sobre o casamento. Quem regula o casamento é Deus. Quem determina como deve ser o casamento é Deus. Quem determina o modelo do casamento é Deus. Quem determina os limites do casamento é Deus. Quem determina os propósitos do casamento é Deus. Não é mais sugestão, é mandamento de Deus, porque Ele é o Criador desta instituição sagrada. E nós precisamos lembrar que ela ainda é sagrada. Glória a Deus! Depois de nós considerarmos isso, meus irmãos, nós vamos considerar o que Paulo ensina para os casados sobre separação, casados crentes, e para os casados mistos, um homem crente e a mulher descrente, ou uma mulher crente e um homem descrente. Isso fica claro no versículo de número 10, todavia aos casados. Eu vou falar agora para os casados. Qual é a primeira lição para os casados? Separação não é a vontade de Deus. O tema é delicado, assertiva, a conclusão bíblica, em algumas circunstâncias pessoais, cai como uma bomba, mas esta é a verdade bíblica. Apesar das circunstâncias, apesar dos dilemas, apesar de alguns traumas, apesar de algumas outras experiências, mas nós precisamos lembrar desta realidade bíblica. Separação, o divórcio, não é a vontade de Deus. Versículo de número 10. Não se aparte do marido. Versículo de número 11. Que o marido não deixe a mulher. Não é uma opção, não é uma sugestão de Paulo. Paulo lembra da natureza do mandamento. Eu estou falando isso em nome do Senhor, sob a autoridade do Senhor. Nós precisamos preservar isso. Eu sempre digo que existem alguns pais, inclusive cristãos,
evangélicos especialmente, porque eu já vi que insinuam, promovem a possibilidade da separação quando a filha está prestes a casar, quando o filho está prestes a casar. Verdade é que no fundo, sempre há meio que natural um ciúme por parte da mãe, um ciúme por parte do pai. O filho vai, a filha do coração vai, há certo tipo de ciúme por quem está levando. É natural, mas às vezes esse ciúme é tão descontrolado que se abraça um discurso apresentando a possibilidade tranquila da separação. Você certamente já ouviu uma mãe crente dizer assim: minha filha, você vai casar com ele, mas qualquer coisa lá, seu lugar está aqui, seu quarto está aqui, seu lugarzinho, eu não vou colocar ninguém para deitar na sua cama, no seu quarto, vou deixar do jeito que mamãe sempre organizou. Qualquer coisa lá, minha filha, volta para casa, minha filha não vai deixar de ser minha filha. É um discurso protetor, carinhoso, mas que por tabela, sem a consciência ou com consciência, está promovendo a possibilidade de separação tranquila. Os homens também são, em muitas vezes, orientados de maneira inconsciente à possibilidade de separação tranquila. Então se estabelece um compromisso confirmado por Deus, sem a noção, sem a consciência da grandeza da responsabilidade. Antes de tudo, senhoras e senhores, casamento é responsabilidade. É compromisso estabelecido por Deus, que compreende o fato de que separação não é a vontade de Deus. Essa é a primeira lição para os casais crentes. Segunda lição para os casais crentes: separação é uma realidade com consequências. Porque nós estamos vivendo um momento em que se estão banalizando a separação, apresentando-a como algo que não tem consequência nenhuma. Aliás, às vezes se vende a ideia de separação e divórcio como liberdade para viver o que nunca viveu, para viver o que o casamento não permitiu viver, para ser livre, feliz, paz. Agora sim vou realizar a minha vida. Tem alguns casos que ficam famosos na internet, de gente que sai do fórum, quando determina o divórcio, o juiz separa. E diante de Deus essa separação não é válida, porque o que uniu o Senhor não separe o homem, separa no papel. Diante de Deus, não, senhores. Tem gente que sai de lá feliz com cartaz, bota o cartaz no carro, estou feliz, divorciei. Então nós estamos banalizando a separação como se ela não tivesse consequências. E a separação tem profunda consequência, e é bom o casal crente saber que a separação é uma realidade sempre à porta. Portanto, é necessário ter cuidado para a manutenção do casamento. Você não se assusta quando você vê um casal que você jurava que ia viver para sempre separado? Você não se assusta como você olha um casal que inclusive você admirou a vida inteira se separando? Separação está sempre à porta, é sempre um perigo. É uma realidade com consequências. Versículo de número 11. Se, porém, se separar, primeira consequência, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. Consequência. Na nossa mentalidade hoje é uma consequência absurda. Não pode, como assim?
mas o criador da instituição do casamento. Não é uma sugestão de Paulo, é uma realidade bíblica, aponta esta consequência da separação. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Porque, irmão Wellington, que uniu o Senhor, não separe o homem. Esse versículo não diz respeito às pessoas que não te querem ver bem. Esse versículo não diz respeito a alguma ex-namorada que agora é o teu marido, que tem vontade que ele se separe. Não é isso. Não é isso. Isso diz respeito à insignificância das autoridades na terra de separarem aquilo que Deus uniu. O juiz vai separar aqui, conforme a constituição daqui. Mas na constituição, por assim dizer, do reino, não. O que uniu o Senhor, o homem não separa. Exatamente por isso que a orientação bíblica é essa. Se separar, não se case, porque separou diante dos homens. O assunto delicado, estas verdades caem como uma bomba aos ouvidos de alguns irmãos, mas esta é a realidade bíblica. A terceira lição para os casais crentes é que a responsabilidade para a manutenção do casamento não é só da mulher. A responsabilidade para a manutenção do casamento também é do homem. Se nós lembrarmos de quantas mulheres já disseram, eu já fiz de tudo para manter o meu casamento, certamente é muito mais do que os homens. Pouquíssimas vezes você vai ver o homem dizer, eu já fiz de tudo para manter o meu casamento. E muito provavelmente, a depender para quem ele vai dizer isso, ele vai ser chamado de besta. Separa logo. É um otário, tu vai separar quando ela botar um chifre em ti. Pode lutar por casamento. A depender do grupo para o qual a mulher vai dizer, eu já fiz de tudo, eu tenho feito de tudo para manter o meu casamento, ela também será humilhada, desprezada, maltratada. Mas a verdade é que, apesar da nossa sociedade tratar de maneira desequilibrada, descompensada, o homem e a mulher sempre vitimando no ambiente do casamento a mulher, nós não precisamos, nós não temos necessidade de esconder isso. Nós não temos necessidade de dizer, não, a mulher não sofre, está tudo legal, isso é só discurso disso. Não, senhores, vamos ser racionais. A mulher, sim, é, na maioria das vezes, maltratada, descompensada, humilhada e vítima em relação ao homem. Ou é mentira? Ou os números de assassinatos de mulheres é mentira? Ou o número de violência doméstica contra a mulher é mentira? Ou o número de obreiros, de pastores, de auxiliares, de dirigentes que batem em mulher é mentira? Claro que não. E dizer isso não diminui a sua ideologia, não diminui a sua fé, te faz um crente racional e te faz um crente comprometido a viver conforme a palavra de Deus. E, conforme a palavra de Deus, o homem deve fazer de tudo para manter o seu casamento e a mulher deve fazer de tudo para manter o seu casamento. Não é só um, são os dois. Versículo de número 10. E que o marido não deixe a mulher e que a mulher não se aparte do marido. Os dois com responsabilidade mútua para manter o casamento. Então, o apóstolo Paulo, para os casados, aponta, a primeira lição, separação não é uma vontade de Deus. Segunda, separação é uma realidade com consequências. Terceiro, a responsabilidade para a manutenção do casamento é mútua, é do homem e da mulher. Depois de orientar os casados, o apóstolo Paulo vai orientar os casados, que um é crente
e o outro não é crente. Repito, não é um casal feito por um cônjuge que já era crente e decidiu se casar com um descrente. Não há essa possibilidade na Bíblia. A orientação bíblica não faz jus a esta opção. Não é a regra bíblica. Mas fulano de tal casou e depois a mulher se converteu. É exceção, não é regra. E a gente não pode se pautar pela exceção. Se você se pautar pela exceção, é um tiro no escuro que certamente vai dar errado. É melhor se pautar pela orientação bíblica. Não vos prendais em um jugo desigual. Mas nós estamos tratando de um casal que não era crente, um dos cônjuges aceitou Jesus, se converteu. E a primeira lição para esse tipo de casal é essa: separação não é a primeira opção. E os coríntios estavam entendendo assim, como eu já disse. Casei, aceitei Jesus, nasci de novo, tudo é novo, e o meu casamento perdeu a validade. Eu estou livre para casar de novo. Tenho que ter também um casamento novo. Não. O Paulo diz que essa opção não existe. Versículo de número 12, versículo de número 13. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente habitar com ele, separação é a primeira opção? Não, não a deixe. Versículo de número 13. E se alguma mulher tem marido descrente, ele consente habitar com ela, separação é a primeira opção? Não, não o deixe. Separação para um casal misto não é uma primeira opção, a menos que um dos cônjuges não queira mais viver. Aí sim, torna-se uma opção. E nós veremos isso. Mas a primeira opção, não deixe a mulher descrente, não deixe o marido descrente. Ou seja, cuide do seu casamento. Porque tem umas mulheres e alguns homens que se convertem e a mente dele e a mente dela agora é só igreja, é só culto, é só oração, é só visita, é só tudo espiritual. O marido descrente parece que perdeu o valor porque ele não compartilha da mesma fé. Tem marido descrente que reclama, essa daí depois que aceitou Jesus só quer saber de igreja. Tem marido que tem ciúme de pastor. Tem marido que tem ciúme, que não deixa a mulher ir para a igreja, porque ele é ruim mesmo, e porque a mulher parece que esqueceu que tem um marido, só porque agora aceitou Jesus. Da mesma forma o homem. Tem homem que parece que esquece que tem uma mulher. Parece que ela deixou de ser valiosa porque ela não é crente. Então eu vou dar atenção para a minha nova vida agora, e essa mulherzinha aí que não é crente, se ela aceitar Jesus, aí fica, não senhores, não atrapalhe a sua fé, não desobedeça a orientação da palavra. Se o marido é crente, não deixe, mantenha o seu casamento, cuide do seu casamento, valorize o seu casamento. Se a mulher é descrente, cuide do seu casamento, valorize o seu casamento. Separação não é uma primeira opção. Eu faço a consideração que existem casos e casos. Segunda lição para os casais mistos: o casamento é um instrumento de bênção para a sua casa. Por que não se desfazer de um casamento assim? Ele é bênção. Versículo de número 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido.
De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Casamento misto, preserve. Você lá, com o seu casamento, é uma bênção de Deus para o seu marido, é uma bênção de Deus para a sua mulher e é uma bênção de Deus para os seus filhos. Santificado aqui significa receber bênçãos, ser abençoado, ser consagrado, ser dedicado. Continue com o seu casamento, não tenha o seu marido como menos valioso porque ele não compartilha da mesma fé. A sua vida diante de Deus, a resposta de Deus para a sua oração abençoa você e ele e os filhos. O casamento é um instrumento de bênção para um casal descrente. Cuide do casamento. Não dê uma de super espiritual. Não dê uma de lunático. Esqueceu que tem um marido para cuidar. Esqueceu que tem uma mulher para cuidar. Só porque ela não é crente, ela é menos valiosa do que você. Só porque ele não é crente, ele não merece mais o cuidado dessa super espiritual mulher. Não, senhores. Não, senhoras. A orientação bíblica é: não deixe. Cuide. Porque o casamento, inclusive, é uma bênção de Deus para ele, para ela e para os seus filhos. Deus vai ouvir a oração do homem crente e abençoar os filhos dele e a mulher que não é crente também. Deus vai ouvir a oração da mulher que não é da mulher que é crente e abençoar o marido que não é crente e os filhos também. Ora, a bênção que Deus derrama no lar vai ser só sobre o super espiritual. A super espiritual, ela não tem família, mas não, senhores. Deus abençoa, ouvindo a oração do crente, abençoa os descrentes, ouvindo a oração da crente, abençoando os descrentes. O casamento é um instrumento de bênção. Glória a Deus. Em terceiro lugar, terceira lição do apóstolo Paulo para os casais mistos: a separação pode ser uma opção. Versículo de número 15. Mas se o descrente se apartar, deixar a parte, ou seja, separe mesmo. Abandono de lar. Existem duas opções, duas exceções bíblicas para a separação: infidelidade e abandono do lar. Essa é uma das possibilidades para a separação. Mas se o descrente se apartar, não quer mais, deixou, foi embora, sumiu, saiu para comprar o frango e nunca mais voltou, saiu para pagar a conta e nunca mais voltou, disse que ia jogar bola e do campo você nunca mais viu, a parte, separe mesmo. Versículo de número 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Imagine uma irmã correndo atrás do marido que desapareceu no mundo e não quer mais ela. Vai ter paz? Não, ele não quer mais. Imagine um irmão correndo atrás de uma mulher que saiu para o trabalho e não voltou mais. Só mandou o carro de mudança buscar as coisas dela. Vai ter paz? Não vai ter paz. Deixa aí. Deixa seguir a vida. Nesta circunstância, a separação pode ser uma opção. E em último lugar, a última lição, a quarta lição do apóstolo Paulo para um casal entre um cônjuge crente e um cônjuge descrente, é que o casamento pode ser um instrumento usado por Deus para a salvação. Versículo 16. Que de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Por trás do texto, as entrelinhas do texto, está a ideia de que o casamento pode ser um instrumento
utilizado por Deus para a salvação. Mas não é um crente que diz, eu vou casar com ele porque um dia ele vai aceitar Jesus. Não, senhores, aí não. Mas um casal, cujo um dos cônjuges, já casados, claro, aceitou Jesus, outro não. Na manutenção desse casamento, Deus pode salvar um homem ou uma mulher. Vocês já viram isso? Dentro da Assembleia de Deus é o que mais tem desta experiência. Senhoras dizendo, eu orei 20 anos por ele, nunca desprezei, sempre tratei bem, nunca traí, nunca me desfiz do meu casamento, me deu muito trabalho, mas está aqui, está salvo, Deus salvou, Deus trabalhou. Na hora de morrer, Deus salvou. Contrapartida, tem mulher que diz, eu ser crente que nem esse meu marido aí, nunca. Ele é uma coisa lá na igreja, aqui dentro, ele é o cão. E tem marido que diz ser crente igual essa mulher que eu tenho. Deus me livre. Deus me livre. Ou seja, pessoas que não estão sabendo utilizar e administrar o casamento nisso, como inclusive um instrumento que Deus pode usar, não é que Deus é obrigado a usar, que Deus pode usar para a salvação. Você vai orando, você vai se comportando conforme a palavra de Deus diz, e a graça de Deus vai se manifestando na sua vida, e é impossível quem não se relacione com você diariamente não veja isso. A princípio não vê, mas com a medida do tempo, do passar do tempo, os olhos, pela ação do Espírito de Deus, vão se abrindo. Então percebam, meus irmãos, que o assunto é delicado, é sério, mas nós precisamos lembrar o que diz a Bíblia. Para os casais crentes, separação não é uma vontade de Deus, separação é uma realidade com consequências. Não banalize o divórcio, não banalize a separação. É só um papel que eu assino lá e tal. A ideia da seriedade do casamento ainda se percebe no método brasileiro de casar. Uma dificuldade enorme para você casar. Burocracia enorme, papel daqui, papel dali, assinatura dali, documento hoje está mais de R$500. A ideia da burocracia é exatamente para transmitir a consciência de que não é algo banal, é algo sério. Mas em contrapartida, se afrouxou o divórcio, mas a frouxidão legislativa para o divórcio tem algumas, inclusive, explicações, algumas explicações compreensíveis, tendo em vista a violência doméstica, tendo em vista crimes domésticos, tendo em vista pedofilia, tendo em vista uma série de crimes cometidos dentro do lar, e é compreensível que se tenha essa certo tipo de facilidade. Mas, enfim, separação é a realidade com consequências, e a responsabilidade da manutenção do casamento é do homem e da mulher. Para os casais, que um é crente e outro não é, separação não é uma primeira opção. Não é porque você tem uma nova vida em Cristo que você vai ter um novo casamento. Separação não é uma opção. Casamento pode ser um instrumento de Deus para abençoar o seu marido que não é crente, a sua esposa que não é crente, os seus filhos. Separação pode ser uma opção quando alguém, um dos cônjuges, abandonar o lar. Não acho que eu quero viver com essa mulher crente, não acho que eu quero viver com esse homem crente. Eu vou me embora. Separação, o início de uma nova vida com outra pessoa é permitida. E, em último lugar, o casamento pode ser um instrumento utilizado por Deus para salvar essa mulher que não é crente e salvar esse homem que não é crente. Então, a primeira opção é manter o casamento. Mas, entre a primeira opção e todas as outras circunstâncias complexas que podem ocorrer no casamento, é necessário nós considerarmos ponto a ponto, porque o assunto é sensível e complexo. Quem pode dizer amém?